São Artemides Zatti. Queridos amigos em Cristo, o Papa Bento XVI tem uma frase que traduz a santidade na Igreja Católica. A Igreja necessita de santos. Todos estamos chamados à santidade e só os santos podem renovar a humanidade. Hoje vou falar sobre a vida e o legado de um homem extraordinário, mas ainda pouco conhecido. Artemides Zatti. Ao longo da sua vida, irmão Zatti dedicou-se incansavelmente ao cuidado dos doentes e necessitados, tornando-se um exemplo brilhante de caridade e compaixão. Vamos explorar a sua jornada, desde a sua infância humilde até o reconhecimento como santo. Veremos como ele transformou sua própria doença em uma fonte de força e dedicação ao próximo, e como seus atos de bondade e serviço deixaram um impacto duradouro. Em 9 de outubro de 2022, toda a congregação salesiana estava em festa, comemorando a canonização de São Artemides Zatti pelo Papa Francisco. O nome salesiano vem de São Francisco de Sales, que inspirou Dom Bosco a fundar a Sociedade de São Francisco de Sales. A congregação está presente em 132 países, divididos em 88 inspetorias, que são compostas por 1.892 casas salesianas. No mundo há 14.777 salesianos, sendo que 10.103 são padres, 1.658 são irmãos, 2.584 são estudantes e 432 são noviços. Um total de 128 bispos da Igreja Católica são da congregação salesiana. Artemides Zatti nasceu em Boreto, na província de Reggio Emília, na região de Emília-Romagna, na Itália, no dia 12 de outubro de 1880. Como era comum naquela época, desde os 9 anos ajudava seus pais nos trabalhos do campo. Mas tempos mais duros os aguardavam. No início de 1897, pela extrema pobreza, como milhares de famílias italianas foram obrigadas a migrar. A família Zatti migrou para a Argentina, estabelecendo-se em Bahia Blanca, na província de Buenos Aires, distante 650 quilômetros da capital federal. Ali, o jovem Artemides começou a frequentar a paróquia dirigida pelos salesianos, encontrando no pároco Padre Carlo Cavalli uma pessoa afável e caridosa, e de uma bondade extraordinária, que passou a ser o seu diretor espiritual e também quem o orientou para a vida salesiana. Artemides estava com 20 anos quando entrou para o aspirantado na cidade de Bernal, na área metropolitana de Buenos Aires. Ao cuidar de um jovem sacerdote com tuberculose, acabou contraindo a doença. O interesse paterno do padre Cavalli, que o acompanhava de longe, fez com que lhe escolhessem a casa salesiana de Viedma, onde o clima era mais ameno e, sobretudo, porque havia um hospital missionário que contava com o enfermeiro salesiano, o padre Evásio Garrone, que praticamente fazia as vezes de médico. Este convidou Artemides a rezar a Nossa Senhora Auxiliadora para obter a cura, lhe sugerindo de fazer uma promessa nesses termos: se ela o curar, você vai se dedicar por toda a vida a esses doentes. Artemides não pensou 2 vezes, fez a promessa. Misteriosamente sarou. Ele diria depois: acreditei, prometi, sarei. O seu caminho já estava traçado, aceitando com humildade e docilidade viver em plenitude e com alegria a vocação de salesiano coadjutor, ou como conhecemos, irmão salesiano. Fez a primeira profissão religiosa como salesiano leigo aos 11 de janeiro de 1908 e a profissão perpétua no dia 8 de fevereiro de 1911.
Conforme a sua promessa a Nossa Senhora, devotou-se totalmente ao hospital, cuidando no início da farmácia. Então, em 1913, quando morreu o padre Garrone, Artêmides teve de arcar com a responsabilidade pelo hospital, tornando-se vice-diretor, administrador e enfermeiro especialista. Ele era estimado por todos os doentes e pelos colegas enfermeiros e médicos, o qual lhe deixava cada vez mais liberdade de ação. Seu serviço ia além do hospital, se estendendo a 2 localidades situadas às margens do Rio Negro, Viedma e Patagones. Em caso de necessidade, em qualquer hora do dia ou da noite, com qualquer tempo, ele ia aos lugares mais distantes, sempre fazendo tudo gratuitamente. A sua fama de enfermeiro santo se difundiu por todo o sul. E de toda a Patagônia lhe chegavam doentes. Não era raro o caso de doentes preferirem a consulta do enfermeiro santo àquela dos médicos de plantão. Artêmides Átia amava os seus doentes de modo realmente comovente, vendo neles o mesmo Jesus Cristo, tanto que quando pedia às religiosas roupas para um menino recém-chegado, dizia: "Oi, irmã, teria aí uma roupinha para um Jesus de 12 anos?" Fiel ao espírito salesiano e ao lema "Trabalho e Temperança", deixado por Dom Bosco a seus filhos, desempenhou uma atividade prodigiosa com habitual prontidão de ânimo, com heróico espírito de sacrifício, com absoluta indiferença perante qualquer satisfação pessoal, sem nunca tirar férias ou descansar. Era pessoa de fácil relacionamento humano, com visível carga de simpatia, feliz de poder deter-se e papear com gente humilde. Mas foi, sobretudo, um homem de Deus. Irradiava-o. Um médico do hospital, praticamente incrédulo, diria depois: "Quando vi o Sr. Zatti, a minha incredulidade vacilava." E outro comentou: "Eu creio em Deus desde o dia em que conheci o Sr. Zatti." Em 1950, o incansável enfermeiro caiu de uma escada. Foi nessa ocasião que se manifestaram os sintomas de um tumor maligno que ele mesmo lucidamente diagnosticou. Continuou, entretanto, a cumprir sua promessa por mais um ano, até que foi se apagando, também lucidamente, em 15 de março de 1951, cercado pelo afeto e a gratidão de toda a população. Foi declarado venerável em 7 de julho de 1997 e bem-aventurado, ou beato, por São João Paulo II, na Praça de São Pedro, aos 14 de abril de 2002. Um dos milagres atribuídos a ele ocorreu em 2016, quando um homem nas Filipinas se recuperou completamente de um acidente vascular cerebral após sua família rezar por sua intercessão. Foi canonizado em outubro de 2022 pelo Papa Francisco. Obrigado por acompanhar o canal. Que Deus os proteja e ilumine com uma semana abençoada.